Indicações de leitura do professor para essa semana. Nessa semana, meus amigos, eu vou indicar duas obras aos senhores. A primeira é essa aqui, Roger Scruton, um escritor, um conservador, um pensador mais recente, que tem várias obras e é muito importante você conhecer o pensamento dele. Essa obra, Tolos, Fraudes e Militantes, Pensadores da Nova Esquerda, é uma obra que não é muito grande, dá para você ler tranquilamente. Essa obra é da editora Record e aqui no prefácio aqui diz assim, olha, em Tolos, Fraudes e Militantes, o filósofo Roger Scruton investiga o que é a esquerda hoje e como evoluiu desde 1989. Com sua prosa elegante e afiada, esmiuça o deslocamento tático no território do exercício de poder, da preocupação em defender e representar a classe trabalhadora, de proteger e falar por mulheres, LGBTs, imigrantes, e faz uma provocação. Haverá alguma base de resistência à agenda esquerdista sem a fé religiosa? Para enfrentar questões como essa, Scruton faz uma análise brutal da nova esquerda, criticando detalhadamente seus pontos-chave e destrincha as ideias dos pensadores mais influentes do que se pode considerar um movimento como E.P. Thompson, Ronald Dworkin, George Hamel, ele põe vários aqui, Sartre, Derrida e vários outros, sem ridicularizá-los ou menosprezá-los, o autor pacientemente os desmonta. Ao explicar suas obras nos termos usados pelos próprios formuladores, desnuda suas pretensões e suposições. Não é, portanto, um exame imparcial, mas uma dissecação política devastadora de estratégias e objetivos da esquerda. Então, esta obra é muito interessante, gostosa de ler, ali da editora Record, essa aqui que eu tenho aqui é a 10ª edição, tem em português, foi traduzido para nós. Na introdução aqui, olha só, ele coloca aqui para você ver aqui o que é a esquerda, ressentimento na Grã-Bretanha, desenho nos Estados Unidos, libertação na França, tédio na Alemanha, nonsense em Paris, guerras culturais no mundo todo, a nova esquerda, Gramsci, Sade, e o que é a direita, enfim, ele trabalha vários tópicos aqui nessa introdução, tá? Tá aí para você ver. É uma obra muito interessante e eu indico para você, nesta semana, esta obra, Roger Scruton, Tolos, Fraudes e Militantes. Essa é a primeira obra. Guarda aí. A segunda obra, que é um clássico, um best-seller, do nosso querido professor Olavo de Carvalho, O Jardim das Aflições. É uma leitura mais densa, é da Vide Editorial, tá? Eu estou aqui com a terceira edição, e o professor Olavo trabalha aqui várias questões, ética, materialismo, religião civil, enfim, né? É um ensaio muito interessante para você ler. Também não é uma obra muito grande, você consegue ler tranquilamente. Ela tem aqui, esta edição aqui, por volta de 460 páginas, 450, o final é mais um índice, né? Então vai ter aí umas 450 páginas, tá? Então, veja só aqui, olha, a tese fundamental do livro é a de que a história do Ocidente inteiro é marcada pela ideia do império e de sucessivas tentativas de criá-lo. Os limites desse império são indefinidos e, portanto, ele poderia se expandir ilimitadamente, até tornar-se idealmente um império global, sendo que aquilo que se entende por global em cada época é, evidentemente, o alcance do mundo invisível.
Então, o que temos é uma série de sucessores de Roma. Até a Rússia se afirma claramente como a terceira Roma. Mas a terceira Roma que deu certo foram os Estados Unidos. Para esse sucesso, houve a coincidência de dois fatores. Por um lado, um conjunto de circunstâncias materiais que impeliam a expansão, e por outro lado, a força residual desses símbolos romanos que davam aos seus sucessivos imitadores a ideia de que se poderia fazer. Então, a história do Ocidente é marcada pelas sucessivas reencarnações da ideia de Império Romano, culminando no Império Americano. Ele faz todo um passeio histórico analisando estas questões. É um livro muito gostoso de ler, uma obra tremenda de Olavo de Carvalho, um best-seller, O Jardim das Aflições. Duas obras, então, para os senhores nessa semana que eu indico e recomendo muito: O Jardim das Aflições, do Olavo de Carvalho, e Tolos, Fraudes e Militantes, de Roger Scruton. Vá adquirindo as obras, vá formando a sua biblioteca pessoal, vá aprendendo mais, adquirindo conhecimento para a sua vida, para que você cresça como pessoa, como indivíduo, como cidadão, como pensador e possa ensinar também outras pessoas. Que o conhecimento, eu entendo, é muito importante para a nossa vida. Muito bem, essas são as indicações e recomendações do professor para esta semana. Forte abraço, tchau!